Vamos começar lendo versículo 14 ao 16. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Um texto bem conhecido, que com certeza vocês já ouviram. Na verdade, ele começa no 13, falando do sal, mas hoje eu quero falar da luz, então vamos começar no versículo 14 e ir até o 16. E diz assim, Jesus dizendo: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre a montanha não pode ficar escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa, e sim sobre um candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai eterno, agradecemos ao Senhor mais uma vez por esta oportunidade de aqui nos achegarmos ao nome de Jesus para louvarmos ao Senhor e também ouvirmos e aprendermos da Tua Palavra. Abrimos, ó Deus, as nossas Bíblias. Pedimos que o Senhor nos ajude a abrir os corações e mentes para que recebamos a Tua Palavra e nos dê, Senhor, o ânimo, a coragem para colocar em prática as verdades que temos aprendido. Toma em Tuas mãos esse tempo, que seja para a Sua honra e glória. Pedimos isso, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Esse texto, bem conhecido, como eu disse, onde Jesus fala duas coisas interessantes. Vós sois o sal da terra, e depois ele diz, vós sois a luz do mundo. E essa citação de Jesus, essa afirmação que ele está fazendo, porque ele está afirmando, vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo, vocês são a luz do mundo. Então, essa afirmação que Jesus faz, obviamente está dentro de um contexto, não é? Ele não está falando isso assim aos ventos, e nem de qualquer maneira ou em qualquer situação. Essa afirmação que ele faz está dentro de um contexto esse que envolve os seus discípulos, e os seus discípulos fazem parte desse contexto. Ora, ele está dizendo isso justamente para os seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Então nós sabemos que, pelo menos aqui, nós temos três classes, não é mesmo? Jesus, que está dizendo, os discípulos, que são identificados como a luz, e o mundo, aquele que carece dessa luz. Então, claro, nenhum de nós aqui pode ser Jesus. Essa é a palavra dele, e ele já declarou isso. Agora, sobra para nós duas opções. Ou nós somos seus discípulos, luz, ou nós somos o mundo, que, consequentemente, carecemos dessa luz. Agora, em que sentido os seus discípulos são luz do mundo? Isso aqui já nos faz pensar de maneira lógica que se os discípulos são a luz do mundo, é que esse mundo, então, é escuridão ou trevas. E eles precisam, o mundo precisa, dos discípulos de Jesus para brilhar ou iluminar. Talvez para encontrar o caminho, para saber a direção para onde estão indo. Então o mundo está em trevas e os discípulos de Jesus são a luz. Agora, eu gostaria de ler algumas passagens onde no Novo Testamento deixa isso bem claro. O que é a luz e o que é a escuridão. Preste atenção nessas leituras. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco,
Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 12, versículo 35, 46 e o capítulo 3, versículo 19. Veja, essas citações de Jesus tiradas do Evangelho de João, Jesus deixa bem claro: eu vim como luz do mundo. O mundo está em escuridão e trevas. Aquele que não crê em Jesus, aquele que não segue Jesus, ficará perdido na escuridão. E os discípulos são convidados a estar junto com Jesus e a andar. Veja que ele diz: andem na luz. Ou seja, é andar com Jesus, é andar nas palavras de Jesus, é andar nos ensinamentos de Jesus. Assim andamos na luz. Depois, em 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6, lemos o seguinte: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Veja que João, ouvindo isso de Jesus, ele diz: olha, ouvimos dele, ouvimos de Jesus e transmitimos a vocês. Deus é luz e em Deus não há escuridão nenhuma. Então, uma coisa é Deus como luz e outra coisa a escuridão. Quem está fora de Deus está na escuridão. E aí ele diz: aquele qualquer que diz ter comunhão com Deus, ou seja, que está na luz de Deus, mas vive de acordo com as trevas, mente e não pratica a verdade. Então, aquele que diz que está em comunhão com Deus, logo deve estar andando na luz, porque Deus é luz. Alguém dizer que tem comunhão com Deus, mas viver fazendo coisas fora da vontade de Deus, além de estar nas trevas, é também um mentiroso. Mais à frente, em 1 João capítulo 2, João continua dizendo: e no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, e vocês também a demonstraram. Pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma: estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. João coloca de maneira prática. Não adianta dizer: eu estou na luz, eu tenho comunhão com Deus. Suas ações vão demonstrar, inclusive para você mesmo, não é? Se você está caminhando na luz, se você tem comunhão com Deus. Caso contrário, você está na escuridão e não sabe para onde vai, está cego. Depois o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 a 8, diz: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Claro que o apóstolo Paulo pega aqui o exemplo de pessoas que realmente gostam da vida noturna, gostam de estar na escuridão e à noite que preferem fazer as suas coisas erradas. Mas Paulo diz: nós somos do dia. Então, estamos sóbrios, acordados e devemos viver assim e não sermos pegos desprevenidos. Depois, o apóstolo Paulo ainda diz em Efésios capítulo 5, versículo 8 a 11: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom
justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Veja o que Paulo diz. Antigamente vocês estavam na escuridão, mas aquele que teve um encontro com o Senhor agora vive na luz. E ele apela dizendo, portanto, vivam como filhos da luz. E qual é o resultado? Aquele que está na luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Logo, nós procuramos aquilo que agrada ao Senhor e ele diz, não participem daquilo que é inútil e que pertence à escuridão. Então, nós vamos buscar aquilo que agrada a Deus e deixamos de lado as coisas que não agradam a Deus. Ainda em Romanos capítulo 13, versículo 12, Paulo diz, a noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Veja, deixe de lado tudo aquilo que pertence às trevas, à escuridão e busque aquilo que está de acordo com a vontade de Deus na luz. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, ele diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Logo ele diz, aquele que está na luz não pode ter comunhão com aquilo que é trevas. E, finalizando aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Olha o apelo. Brilhem como luz, resplandeçam no meio dessa gente que vive na escuridão. Veja, eu separei alguns textos aqui para mostrar o que o ensinamento de Jesus e dos seus apóstolos trazem para a igreja. O que eles identificam como escuridão e trevas? Tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus disse para não fazer. O caminho que Deus reprova. Isso é escuridão, isso é trevas. Agora, fazer a vontade de Deus, obedecer o que Ele está nos pedindo, viver como Jesus quer que vivamos, isso significa andar na luz. E uma coisa não tem a ver com outra. Luz é luz, trevas são trevas. E esse mundo é um mundo de trevas. Veja que o apóstolo Paulo diz, cheio de gente corrompida e perversa. Ou seja, um mundo cheio de escuridão. Agora, qual é o papel do discípulo de Jesus? Paulo apela, brilhem como luzes resplandecentes. O nosso chamado é não amaldiçoar a escuridão, mas acender uma luz. Às vezes nós reclamamos e ficamos criticando a escuridão e como está cada vez mais escuro e mais escuro e mais escuro. Ou seja, falamos que as coisas estão cada vez piores, que o ser humano já não age mais como um ser humano, já não há mais misericórdia, não há paciência, não há bondade, não é? Reclamamos de tudo isso, mas nunca acendemos uma luz. E como que nós acendemos uma luz? Quando nós começamos a fazer aquilo que é o certo. Então, num mundo onde não há mais paciência, como que eu acendo uma luz? Eu começo a me tornar paciente. No mundo onde há tantas mentiras, eu começo a falar e a agir com verdade. No mundo onde há falta de amor, eu começo a agir com amor. No mundo sem misericórdia, eu passo a ser misericordioso. Ou seja, eu vou sempre fazer o contrário do mundo. E isso significa brilhar, acender uma luz. Portanto, essa reflexão de hoje, a pergunta é, a sua luz está brilhando? Que, em outras palavras, significa, você está andando na contramão do mundo? De maneira que as pessoas podem olhar para você e ver que suas atitudes, suas palavras, seus gestos, tudo que você faz é diferente, que se destaca a ponto de ser comparado com um quarto escuro e de repente uma luz é acesa. Todos percebem aquela luz. Veja que o nosso Senhor Jesus disse, quando se acende uma lâmpada, não é para colocar debaixo de uma caixa ou de um cesto. Não é para esconder.
ele diz, não é? Não é? É como uma cidade que foi construída sobre uma montanha. Nós temos aqui na região algumas construções que foram feitas em cima de uma montanha, em cima de uma pedra. Né? E quando você vê de longe, você consegue ver aquela construção, você consegue ver aquela torre, porque ela está no ponto mais alto, está ali para ser visto, para ser destacado. Jesus diz, quando nós caminhamos com Ele, é como se estivéssemos sendo colocados num ponto de destaque. E é proposital para que todas as pessoas vejam. Jesus está dizendo, em outras palavras, eu quero que vocês sejam referência. Eu vou embora, mas eu vou deixar o meu espírito com vocês. E vivendo nesse espírito é como se eu continuasse a viver nesse mundo. É como se eu continuasse a obra. E é de fato assim, ele continua a sua obra através dos seus discípulos, através da igreja. Então a luz precisa continuar brilhando. Não é para escondê-la, é para colocá-la ou no candeeiro, ou no candelabro, ou no velador, ou no ponto mais alto da casa, para que ilumine a todos que estão ali. Então quando acendemos uma luz, uma vela, uma lamparina, queremos colocar num ponto que consiga a luz iluminar o máximo possível daquele ambiente. Jesus está dizendo, nós somos chamados para brilhar. 2 pontos. Nós não podemos esconder essa luz. Eu não posso assumir o meu posicionamento publicamente. Eu não posso manifestar, seja no meu trabalho, na minha vizinhança, onde for, os meus pensamentos de acordo com a fé cristã, porque eu posso não ser bem entendido, eu posso sofrer retaliações, então eu vou abafar a minha luz. Fazendo isso, você já não está agindo como um discípulo de Jesus. Primeiro ponto. Eu não posso esconder a luz. Eu sou chamado a brilhar. Segundo, eu não posso comprometer essa luz. E às vezes o meu envolvimento demais com as trevas vai fazendo com que a minha luz diminua. Porque afinal de contas, como Jesus disse, eu vim para esse mundo como luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a luz vai incomodar sempre quem está nas trevas. Quem está nas trevas querendo sair, quando ele vê uma luz brilhando, ele vai dar graças a Deus. Graças a Deus que eu conheci você. Graças a Deus que você entrou na minha vida. Eu estava esperando isso. Ele vai ficar feliz. Mas uma pessoa que quer continuar nas trevas, porque quer esconder algumas coisas, a sua luz vai incomodar. E eu não posso comprometer a minha luz, dizendo, aceitando a sugestão da pessoa, olha, brilha menos porque a sua luz me incomoda. Então como é que nós vamos andar junto se você ficar brilhando desse jeito? Vai me incomodar. Então, em vez de nós chamarmos a pessoa e dizer, sai da escuridão, vem para a luz. Às vezes nós nos comprometemos e, eu vou brilhar um pouco menos, porque não dá para ser assim tão radical, não pode, eu tenho que estar com aquelas pessoas, então eu vou brilhar menos para poder caminhar mais com aquela pessoa que está nas trevas. Não, esse não é o chamado de Jesus para nós. Não escondemos a nossa luz, não negociamos a nossa luz, porque essa luz é a esperança, inclusive, dos homens. É a esperança das pessoas. As pessoas precisam dessa luz para sair das trevas. Então, essas passagens que eu li aqui do Novo Testamento, o que elas querem dizer, de maneira resumida? O mundo é escuridão e trevas por causa do pecado. Os homens andam, ou seja, vivem e praticam coisas erradas nessa escuridão. Jesus veio como luz para salvar, para conduzir no caminho certo, no caminho agradável a Deus. Ele deixou seus discípulos a fim de continuarem a sua missão, que é iluminar. Seus discípulos são aqueles que foram resgatados das trevas e agora andam na luz. Logo, ser discípulo de Jesus é andar na luz, que significa não viver de acordo com o sistema desse mundo que é a escuridão. Resumindo, é isso que Jesus está falando. Esse é o chamado, não é? O mundo é trevas, Deus e Jesus é luz. Então nós escolhemos com quem vamos andar. Se escolhemos seguir as pessoas do mundo, vamos estar nas trevas. Se seguirmos o que Jesus está dizendo, vamos estar na luz. E um é oposto ao outro. É inegociável. Não tem como. A vida do cristão
deve sempre ser um contraste, assim como luz e trevas. De forma prática, isso é o que Jesus quer, não é? Ele vai mostrar isso. Como que nós, então, brilhamos de forma prática. O Sermão do Monte, que esse texto aqui, vós sois a luz do mundo, está dentro de um contexto. O contexto é o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, versículo 1. E vai terminar lá no capítulo 7. Então, esse chamado a ser luz está dentro do contexto do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte está mostrando para nós, de maneira prática, como brilhar nesse mundo, ou como ser luz. Primeiro, ele faz como que uma introdução, do versículo 3 ao versículo 12. Ele fala daquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças. E depois, ele vai abrir um pouco mais, explicar um pouco mais esses tópicos que aparecem nas bem-aventuranças. Por exemplo, aqui fala, sejam pacificadores. E depois ele vai explicar como que acontece essa questão da pacificação. Como que eu promovo a paz, como que eu vivo a paz. Ele vai explicar isso de uma maneira prática que acontecia no dia a dia deles e que muitas vezes acontece também no nosso dia a dia. Então o Sermão do Monte, as bem-aventuranças são como que uma introdução e depois há um desenvolvimento de maneira prática. Capítulos 5, 6 e 7. Até de maneira didática, Jesus explicando para os seus discípulos o que eles deveriam fazer. E note uma coisa importante. Jesus está falando para uma nação que era religiosa, judeus. Eles tinham a lei, eles tinham a Torá, eles tinham as Escrituras. Mas o chamado de Jesus é sublime, ou seja, ele está acima da religião. Os judeus ali já estavam acostumados com a lei. Mas Jesus está dizendo, não, seguir esse padrão da lei não está iluminando. Não está fazendo as pessoas saírem da escuridão. Não está fazendo as pessoas distinguirem o que é luz e o que é trevas. O chamado de Jesus é, vamos ser melhor do que isso. Quer ver um exemplo? Olha comigo aí no capítulo 5 de Mateus, no versículo 17. Ele vai até o versículo 48 falar sobre isso. Só eu não vou ler até o 48, mas só para você ter uma ideia, ele está dizendo no versículo 17, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas completar. E aí ele vai explicar o que ele está querendo. Mas no versículo 20, ele diz algo surpreendente. Mateus 5, 20, ele diz, com efeito, eu vos digo, se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Não é para ter uma justiça igual a dos fariseus e escribas, dos religiosos. É para ter uma justiça superior a deles. De que maneira? Vou dar um exemplo só. Os fariseus oravam bastante. Bastante. Então vamos lá, vamos botar de nível, não é? Aqui no meio estão os fariseus que oravam constantemente. Se nós não oramos, nós já estamos abaixo dos fariseus. Então uma pessoa que não tem uma vida de oração está abaixo de um fariseu. Orar regularmente, nas reuniões, nas refeições, etc., eu estou igual a um fariseu, porque ele também fazia isso. Então, orar não me coloca melhor do que o fariseu. Como que minha justiça vai superar a do fariseu? Vamos ver um exemplo. Capítulo 6, versículo 5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças em pé, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em segredo. E teu pai que vê o que está em segredo, te retribuirá. Devemos orar? Sim, mas qual é a motivação da nossa oração? Para aparecer para os outros? Para mostrar aos outros que oramos ou como oramos? Estamos igual a um fariseu. Ser mais do que um fariseu é orar constantemente, mas
como quem busca intimidade com Deus e que não precisa mostrar isso para as pessoas. Portanto, é muito mais fácil orar, às vezes, na igreja do que em casa. Porque na igreja está todo mundo ali e todo mundo está vendo, mas em casa é o meu relacionamento com Deus. No capítulo 6, versículo 1, os fariseus também davam esmola. E quando eu não ajudo pessoas necessitadas, eu estou sendo menos do que um fariseu. Porque o fariseu ajudava pessoas necessitadas. Então, não ajudar alguém necessitado é estar abaixo de um fariseu. Mas ajudar alguém necessitado, eu sou igual a um fariseu. O meu chamado é para ser mais do que um fariseu. Então, como que eu faço isso? Aí está, capítulo 6, versículo 1. Cuidado, para não praticar de vossa justiça diante dos homens, para serdes visto por eles. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas das sinagogas e nas ruas, para receber glória humana. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que está em segredo, te retribuirá. É ajudar sem ficar falando que ajudou, sem ficar anunciando que ajudou, como querendo se mostrar, ou esperando até algum reconhecimento, alguma coisa da pessoa a quem você está ajudando. Então, o chamado de Jesus, perceba, é para sermos mais do que religiosos. Nós não podemos ser menos do que religiosos, senão seremos completamente mundanos. Mas a maioria para na religiosidade. Jesus está nos chamando acima disso. Então, esse chamado para ser luz não é para ser religiosos. Porque eu digo aqui, sem medo de errar, religião não ajuda pessoas a sair das trevas. Confunde. O fato, eu mostro. Se você vê as estatísticas do IBGE, a maioria das pessoas do Brasil, mais de 80% dos brasileiros, se declaram religiosos, pertencentes principalmente a dois ramos, o catolicismo e o protestantismo evangélico. Juntando esses dois, que se chamam cristãos, nós temos mais de 80% da população que se diz cristã. Olha quanta gente nesse feriado agora que teve, não é? Foram para uma missa, viajaram para uma catedral, tem marcha para Jesus, tem visita a santuário não sei das quantas. Olha quantas pessoas que nesse mesmo domingo foram aos cultos evangélicos ou assistiram missas espalhadas pelo Brasil. A pergunta é, o que isso está fazendo com a escuridão que existe no nosso país? Estamos vencendo ou estamos perdendo? Fora dizer que no meio religioso nós só vemos escândalos e mais escândalos. Então, parece até que a luz da religião não faz nada, pelo contrário, as trevas conseguem adentrar a religião e nós vemos pessoas congregando-se, dizendo cristãs, tendo práticas e atitudes erradas. Se você pesquisar, você vai descobrir que o número de divórcios entre pessoas que se dizem cristãs ou evangélicas, se eu não me engano, já até chegou ou ultrapassou o número das pessoas que não são cristãs. E não resolve o problema. Então, mais uma religião, frequentar cultos, fazer rituais, não vai mudar nada. E o chamado de Jesus não é esse. Já havia uma religião no tempo de Jesus e ela não estava resolvendo o problema. Existiam sacrifícios, existiam dízimos, existiam festas, existia Páscoa, existia uma série de coisas. Existia um templo, mas isso não mudava a situação. Entre o próprio povo havia exploração, não é? Havia assassinato, havia mentiras e havia idolatria. Então essa religião não ajudava. Jesus veio com a proposta não para fazer algo, mas para ser algo. Não é para fazer, é para ser. E ser luz. Agora, o que poucos estão sendo, de fato, é seguidores de Jesus. Então, muitas pessoas gostam da parte da religiosidade, porque envolve fazer alguma coisa. O ser é aquilo que eu carrego comigo todos os dias, desde o momento que eu levanto até o momento que eu vou dormir. Eu preciso ser em todo momento, em toda circunstância, em todo contexto. Eu preciso ser discípulo de Jesus. Eu preciso ser luz. As pessoas de fora precisam ver isso, não é?
Então o chamado de Jesus é esse. As bem-aventuranças vão mostrar isso para nós. Então, eu acho que o que nós queremos saber é como na prática vamos brilhar. Bem, vamos observar as bem-aventuranças e Jesus vai nos ensinar de maneira prática como é brilhar. Vamos ver aí, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12. Na prática, eu devo ser luz e brilhar no mundo. Como eu faço isso, Senhor? E o Senhor está ensinando. Primeiro ponto, versículo 3. Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Primeira coisa que eu gostaria que você notasse, dependendo da sua versão, tem algumas traduções que não são fiéis. Então acaba atrapalhando um pouco, porque se não traduz uma palavra de maneira correta, ela pode dar um sentido diferente do que o autor pretendia. Por exemplo, algumas Bíblias traduzem pobres de espírito. Pode riscar aí, está errado. A palavra original não é de. Porque quando você é pobre de alguma coisa, significa que você carece daquilo dali, não é verdade? Eu sou pobre de saúde. Significa que eu tenho pouca saúde. Eu sou pobre de entendimento. Significa que eu tenho pouco entendimento. E ser pobre de espírito significa que eu tenho pouco espírito. E isso não é bom. Mas Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres. Então não pode ser de espírito, porque nós precisamos ser ricos de espírito e não pobres. Ser pobre de alguma coisa é faltar. Jesus não quer que falte, Jesus quer que você tenha muito. Então o correto não é pobre de espírito. É pobres no espírito. Ou uma outra tradução, bem-aventurados os pobres em espírito. No espírito. Através do espírito. Talvez a ideia que traga aqui é no seu interior. Ser pobre interiormente. Já já eu explico isso. Outra tradução bem usada também, tentando... Talvez essa palavra pobre seja muito forte, porque sempre tem a conotação de algo ruim, sofredor, não é? Pobre é uma coisa, né, desprezada. Então, algumas versões, para aliviar um pouco, diz assim, bem-aventurados humildes de espírito. Mas essa palavra humildes não é a palavra correta. A palavra correta é pobres. Ok? Jesus está dizendo, bem-aventurados, afortunados, benditos os pobres no espírito, porque desses é o reino dos céus. Aqui traz a ideia de interior. Está falando de uma opção voluntária por aquilo que é simples, pela simplicidade. Em troca de quê? Em troca da liberdade. Talvez você já tenha visto isso no dia a dia ou já tenha acontecido com você. Quanto mais simples são as coisas na sua vida, mais liberdade você tem, mais tempo você tem. Imagina, quanto mais bens você tem, mais tempo você gasta para administrar, cuidar e pensar neles. É um exemplo fácil. Quem tem um filho, um pai, uma mãe, vai dormir à noite preocupada com o seu único filho adolescente. Imagina se tiver 5 filhos. Você vai ocupar a sua cabeça pensando mais em todos os filhos. Então, quanto mais você tem, mais preocupação gera. A pessoa que só tem uma ovelhinha, elas têm que cuidar daquela única ovelha para que o lobo não pegue, para que ela não se machuque. Agora, um pastor que tem 1000 ovelhas, olha quanto trabalho ele vai ter. Então, de uma certa forma, a simplicidade nos traz liberdade. Quando nós somos simples em todos os sentidos, nós somos mais livres. Nós não ficamos presos até à opinião de ninguém. Não é? E essa simplicidade, ela vai tomando conta da nossa vida em ações do dia a dia. Não é? As coisas que nós possuímos, o quanto nós ocupamos, as coisas que nós fazemos. Qual que é o mal desse tempo? As pessoas estarem ocupadas. E por que as pessoas estão tão ocupadas? Porque elas estão fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo não dá, mas sincronizado. Às vezes a pessoa já marca um horário de sair do trabalho para passar num curso, depois para passar em outro lugar, depois para fazer outra coisa. E quando atrasa, isso vai embolando. E parece que as pessoas, duas coisas. Ou elas querem ficar ocupadas,
para não pensar na sua própria vida ou coisa desse tipo, ou é uma artimanha até do inimigo que a pessoa fique ocupada e distraída e não consiga observar justamente a sua própria vida. Então o chamado de Jesus é, o que nós devemos buscar? Ele diz isso no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Agora lembra, em que contexto ele falou para buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Eu mostro, vamos ver, lá no capítulo 6, o raciocínio de Jesus começa no capítulo 6, versículo 19. Veja que ele diz, não ajunteis tesouros para vós aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ao contrário, ajuntai-vos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem roubam. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aí ele fala sobre os teus olhos, o que os teus olhos estão enxergando, não é? O que você está trazendo para dentro de si através da janela dos teus olhos. E depois ele começa a falar no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um para amar o outro, ou se ligará a um desprezando o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas ou ao dinheiro. E aí ele começa a falar, não fique preocupado com a sua vida, etc. Olha os lírios do campo, olha os pássaros do céu, não é isso? E no final, no versículo 33, ele vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, em que contexto ele disse isso? No contexto das pessoas que se afadigam e estão ansiosas para alcançar, possuir e conquistar coisas. Se você quer buscar o reino de Deus, quanto mais ansioso e quanto mais metas de conquista você tiver, menos tempo você vai ter para alcançar, buscar ou viver o reino de Deus. E Jesus não quer isso. Portanto, uma pessoa simples, que tem metas simples e faz uma coisa por vez, ela tem mais tempo livre. Lembra, simplicidade é igual a liberdade. E essa liberdade, que é o tempo que lhe sobra, alguém vai dizer, o que você faz com o tempo que sobra? Olha, eu oro a Deus, eu estudo as Escrituras, eu tenho tempo para visitar pessoas, eu tenho tempo para ajudar pessoas, eu tenho tempo para o outro, tenho tempo para mim mesmo, tenho tempo para a minha família. E a pessoa vai dizer, você faz tanta coisa para Deus, que bonito isso. Mas como que você consegue? Fala para mim. Aí você vai dizer, olha, eu não faço tantas coisas que você faz. Alguma coisa sempre é sacrificada. Sempre. Isso é impossível. Alguma coisa sempre vai ser sacrificada. Só que o problema é que hoje as pessoas estão sacrificando a parte espiritual. Sabe por quê? Porque eu não posso sacrificar o meu trabalho. Porque a conta vai chegar na minha casa e a conta não vai me entender. Você concorda comigo? A luz vai chegar e vai dizer, olha, a Light vai chegar e vai dizer, olha, eu entendo que você está buscando a Deus, então eu vou dar aí um mês de cortesia. Não vou cortar a sua luz, a Light vai fazer isso. Não vai. O seu IPVA, o seu IPTU. Você não vai chegar no mercado e vai dizer, olha, o gerente do mercado, esse mês eu estou buscando a Deus, então assim, eu não tenho dinheiro, não trabalhei, não tenho dinheiro para fazer as compras. O senhor me entende? Deixa eu fazer umas compras aí. Ele vai dizer não. Então você não pode sacrificar o trabalho porque você sabe que não vai entender. Se você não trabalhar, você não vai ter. Isso é natural, faz parte da nossa vida do ser humano, não é? Então, o que as pessoas vão sacrificando? Ah, eu vou sacrificar o tempo com os meus filhos. Vou fazer outras coisas, mas tempo com meus filhos eu não vou ter. O que acontece? Você sabe que seus filhos vão chorar e vão reclamar. E vai falar, olha, papai não tem tempo, mamãe não tem tempo, mamãe você nunca está aqui. E o filho vai ficar cobrando. Ah, vou sacrificar o meu casamento, o meu cônjuge. E você vai ter problema. A esposa ou o marido vai dizer, olha, você não tem mais tempo, nem conversamos mais. Então ela vai cobrar. Então essas coisas eu não posso sacrificar porque a cobrança é imediata e direta. Agora, o que sobra para mim sacrificar? Ah, tempo com Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vai aparecer aqui dizendo, olha, você está em falta comigo. Sabe o que você vai usar como justificativa? Deus entende. Deus entende. Então você vai empurrando. Então é muito mais fácil sacrificar as coisas de Deus porque você vai dizer, Deus entende. Jesus me ama, Ele me espera, Ele está me aguardando. Quando eu tiver tempo, Senhor, então eu vou dedicar um tempo, eu vou passar um tempo com o Senhor. Mas agora eu estou ocupado aqui. Então Deus entende. Então, por isso que é mais fácil sacrificar as coisas de Deus do que as nossas coisas. Porque a cobrança é imediata e direta. Agora, vivemos num mundo material. Então as coisas materiais, elas têm mais peso sobre nós do que coisas espirituais.
Mas Jesus está dizendo, se você realmente quer alcançar o reino e quer fazer a diferença, você deve inverter isso. A prioridade, veja que ele está dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Porque colocar o reino em terceiro e quarto lugar, todo mundo faz isso. Se você faz também, qual que é a diferença? Onde que brilha a sua luz? Em lugar nenhum. Nós sempre admiramos pessoas que são mais dedicadas, porque se destacam mais. Mas vá ver o preço que está sendo pago. Vá ver o sacrifício. Então, para essa luz continuar brilhando, existe um sacrifício. E Jesus está dizendo, olha, nós precisamos. Agora, aquele que interiormente diz assim, não, eu vou optar por uma simplicidade voluntária. Porque lá em Lucas fala do Sermão do Monte e diz assim, bem-aventurados os pobres. Mas Lucas não acrescenta, como Mateus, no espírito. Lucas fala só pobre. Mas Mateus coloca no espírito. Por quê? Porque ser pobre por pressões exteriores não é mérito. Eu sou pobre porque eu não tive oportunidade. Eu sou pobre porque eu não tenho dinheiro. Não é? Então, não é uma opção minha viver simples. Está me imposto. Se eu só tenho um par de sapato, eu só tenho um par de sapato. Porque eu não tenho dinheiro para comprar. Porque se eu tivesse dinheiro para comprar, olha, eu ia encher o meu guarda-roupa de sapato. Então, esse não é um pobre verdadeiro, um pobre que Jesus está procurando. É um pobre condicionado. Porque a hora que ele tiver oportunidade, condição, aí ele vai ter. Ele vai possuir. Agora, o pobre no espírito que Jesus quer é aquele que tem condições de comprar 20 pares de sapato. Mas ele pergunta, para quê? Eu só tenho 2 pés. Mas se eu posso comprar 3 pares de sapato, o dinheiro está me sobrando. Posso comprar. Tem algum problema? Não, o dinheiro é seu. Mas eu me contento com pouco, eu sou simples. O que eu faço então com os outros 2 pares de sapato? Eu posso dar para alguém. Olha, eu posso dar para alguém. E eu não vou me importar se alguém chegar na minha casa e falar, você só tem um par de sapatos? Eu não vou me importar com o que o mundo pensa. Porque para que eu viva com um par de sapatos, mais 2 pessoas estão tendo o par de sapatos dela também. E assim com muitas outras coisas. Veja que a simplicidade ela nos liberta dessa prisão, desse aprisionamento, de querer ter e possuir, e possuir, e possuir. Eu já tenho o meu que eu preciso? Já tenho o meu arroz e feijão? Para que eu preciso mais? Correr atrás de quê? E você conhece pessoas assim que vão trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e juntar para fazer mais coisas, para ter mais coisas. É interessante que elas trabalham para ter o dinheiro, para se ocuparem com o dinheiro que elas têm. Porque esse dinheiro vai ser gasto em diversões, em viagens, e elas vão estar mais ocupadas. Não é um dinheiro que elas ganham para dizer, agora eu vou descansar e pensar em Deus. Não, é o dinheiro que elas ganharem e dizer, agora que eu tenho dinheiro eu vou viajar. Então, quando entra o tempo de Deus? Então, é todo mundo na mesma corrida. Isso não faz diferença com as pessoas do mundo. Aqui é uma opção voluntária pela simplicidade. E isso Jesus está dizendo, não pode ser imposto. Porque se qualquer coisa está impondo essa simplicidade a você, ela já não é no espírito, ela é na carne. Tem que ser no espírito, interiormente. Eu tenho condições, mas eu vou viver de maneira simples. Eu ouvi essa frase muitos anos atrás, eu gostei quando o irmão disse, é muito interessante quando um cristão ganha uma grande soma de dinheiro. Porque esse irmão cristão, o que ele vai fazer com essa soma de dinheiro? Não é? Agora, é muito triste quando uma grande soma de dinheiro ganha o cristão. Aí é que está o problema. Então, nós recebermos o dinheiro não é o problema. O problema é o que vamos fazer com ele, ou pior ainda, o que ele fará conosco. Agora, se eu tenho essa simplicidade interna, muita coisa pode ser feita. Versículo 4, além de ser pobre no espírito, Jesus também declara bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Esse chorar evoca Isaías 61, versículo 2, na promessa de que o Messias consolaria todos os que choram. Aquele cântico antigo que dizia, consolar todos os que choram. Eles estão chorando, eles estão aflitos, como Paulo se afligia quando esteve lá em Atenas,
por ver aquela cidade entregue à escuridão, à idolatria. E Paulo diz, o espírito dele, o coração dele se compungiu, ele estava triste de ver tanta maldade e de ver a justiça longe disso. E ele está esperando esse consolo. E a promessa de Jesus é, você vai ser consolado. Só que nós, com o passar do tempo, nos tornamos tão insensíveis e vamos sendo treinados e condicionados a isso, que quando vemos uma maldade, quando vemos uma injustiça, aquilo não nos toca mais. Nós dizemos para nós mesmos, o mundo é assim, é a selva de pedra, que vença o melhor, o mais forte. E aí não nos importamos com pessoas, às vezes, morrendo do nosso lado, sofrendo do nosso lado, não nos importamos pisar nas pessoas, não temos mais sensibilidade. Paulo fala em Efésios, perdemos a sensibilidade. Por isso nem choramos mais. Nem choramos mais. Mas aqueles que ainda estão chorando pelas injustiças, o Senhor promete, vocês serão consolados. E quando as pessoas nos veem tristes e sensíveis com as coisas que são feitas, com as injustiças, elas vão tomar um susto. Eu não sabia que esse tipo de coisa te tocava tanto. Versículo 5, outro ponto interessante, Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E mansidão não é fraqueza, que às vezes vemos uma pessoa mansa ou pacata e achamos que isso é fraqueza. Isso não é fraqueza. Olhe, por exemplo, o elefante. As crianças foram ver o elefante. E quando você vai num lugar onde tem um elefante, você observa como ele é calmo. Às vezes ele pode comer até uma planta que está na sua mão, você dá para ele, ele vai com a tromba, enrola lá e come. Como ele é calmo, né? Ele é manso. E aí o dono do estabelecimento lá, ele vai conduzindo aquele elefante para lá e para cá, e o elefante deixa. Mas se o elefante quiser, o dia que ele quiser falar, daqui não saio, daqui ninguém me tira, quem que vai tirar o elefante? Aquele homem sozinho não vai conseguir puxar o elefante, não dá. Quando um cavalo empaca, quem tira? Para você ver que o cavalo é muito mais forte do que o homem. O elefante é muito mais forte do que o homem. Então, mansidão não é fraqueza. Mansidão é manter a sua força sob controle. Isso é manso. Eu poderia fazer, eu poderia ter tal atitude, mas o estrago vai ser grande, então eu me controlo. Ser manso é manter essa impetuosidade sob o seu controle. Isso evoca Salmo 37, versículo 10 e 11. Os mansos herdarão a terra, porque chega de violência, chega de valentes, chega de corajosos. A terra será herdada pelos mansos. É a mansidão que nos leva no caminho do Senhor. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, pois eles serão saciados. Fome e sede da justiça, aqueles que querem ver as coisas corretas acontecendo. Ele tem fome disso, ele tem sede disso, ele quer ver isso acontecer, ele quer ver a vontade de Deus sendo feita. E ele não para, ele busca isso como aquela pessoa que está com fome e vai em busca do alimento. Ele vai em busca da justiça de Deus. E o Senhor diz, olha, você vai ser saciado. O que significa? Que um dia a justiça virá. A justiça de Deus vai acontecer. E esse é um desafio para o discípulo. Lembra? Ele tem fome e sede de justiça, mas a sua justiça tem que ser maior do que a de um religioso. E ele deve buscar essa justiça com toda a sua força. No versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Acho que não preciso nem tirar tempo para falar do que significa ser misericordioso, que é sofrer juntamente com o outro, é sentir a miséria do coração do outro, é se colocar no lugar do outro, é saber perdoar. E misericórdia não é, veja, misericórdia se usa quando há culpa. Escute bem isso. Misericórdia se usa quando há culpa. Se você não tem culpa, a pessoa não precisa agir com misericórdia. Não é a sua culpa. Então não precisa de misericórdia. Você só clama por misericórdia quando há culpa. Quando eu faço alguma coisa errada, quando eu falho com você e eu peço, por favor, tenha misericórdia. Não execute essa justiça, que está no seu direito. Não estou tirando o seu direito, está no seu direito. Mas eu peço misericórdia.
né? E aí, se você tem um coração misericordioso, você não vai aplicar aquela justiça. É quando nós erramos com Deus e sabemos que Deus pode nos castigar, pode nos punir, e nós pedimos: Senhor, misericórdia. Você está dizendo: Senhor, eu errei, eu sei que eu errei, mas por favor, não impute a justiça. E Deus olha para nós, não como merecedores, não, errados sim, mas eu vou ter misericórdia. Só que aqui está falando de sermos misericordiosos com os outros. Quando alguém erra comigo, onde está a minha misericórdia? Mas essa pessoa não presta. Mas a misericórdia é para quem não presta. Porque para quem presta não precisa de misericórdia. Essa é a parte que dói mais, não é? Porque nós sempre queremos ter a misericórdia de Deus e o perdão de Deus, mas nunca queremos ser misericordiosos com os outros. Mas veja que Jesus deixou bem claro: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quem não é misericordioso não alcançará misericórdia. Veja que ele deixou isso bem claro lá em Mateus capítulo 6, mais à frente. Ele ensinou a orar ao Pai Nosso dizendo: Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoo quem me fez mal, como é que eu posso querer o perdão de Deus? E ele explica mais ainda, capítulo 6, versículo 14. Com efeito, se perdoardes as faltas uns dos outros, também vos perdoará o vosso Pai que está nos céus. Se vós, porém, não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavras de Jesus. Se eu não perdoar, não serei perdoado. E olha que eu já ouvi de crente dizendo: eu não perdoo aquele entojo, não quero nem pintar de ouro. Não sabe o que está dizendo. Está agindo igual uma pessoa do mundo. Não tem luz nenhuma brilhando. Veja que o chamado de Jesus é para sermos luz. Veja que ele está colocando de maneira prática. Né? Falar de maneira abstrata: vamos ser luz. Todo mundo pensa que luz é aceitar Jesus, andar com a Bíblia debaixo do braço. Não. Ser luz é contrapor o que o mundo faria. O que o mundo faria? Buscaria seus direitos, sua vingança, não perdoaria mesmo, bateu, levou. Só que esse é o mundo, esse é a escuridão. E a luz faz o quê? O oposto disso. Então, se você for colocar na ponta do lápis, o IBGE, a pesquisa do IBGE é perguntar: qual a sua religião? E você vai dizer. O IBGE não é qualificado para dizer se você é luz ou não. Por isso, não importa se você olha lá no censo e diz 80 e poucos % da população são cristãos. Professam ser cristãos. Se você for para as Escrituras, quanto desses 80% são luz? A pergunta é: falar dos 80% é fácil. Eu estou sendo luz ou não? Misericordiosos. Aqui Jesus desbanca a religiosidade, porque geralmente a religião ela não é misericordiosa. Vamos dar alguns exemplos aqui em Mateus mesmo. Olha comigo no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 13. Jesus estava ajudando as pessoas e eles criticavam. Não é isso? Veja o versículo 11. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Se ele é um homem santo, ele não pode fazer isso. Ao ouvir isso, Jesus disse, versículo 12: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Olha o que Jesus disse para os religiosos: e depois e aprendei o que significa misericórdia eu quero, não sacrifício. Misericórdia eu quero, não sacrifício. A sua religião de fazer oferta, dízimo, cantar, balançar os braços, assistir culto, tudo isso é ritual. Jesus diz: fácil fazer sacrifício, ir lá e matar o carneiro, oferecer, é fácil. Aprenda o que Deus quer, misericórdia, não sacrifício. Jesus está dizendo: aprendam isso. Olha, está falando para os religiosos. Aprenda. Os fariseus criticando Jesus disse: aprenda o que significa misericórdia. Eu vim para salvar os doentes. Mais à frente, capítulo 12, versículo 7.
capítulo 12, versículo 7. Sobre o sábado, que eles achavam que Jesus violou o sábado, estavam criticando Jesus porque ele quebrou um processo da lei, estava trabalhando no sábado. E aí Jesus, no versículo 6 e 7, diz: ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se compreendesseis o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. E Jesus sabia das coisas que eles fazem. Não condenaria os inocentes. Só que vocês não sabem o que é misericórdia. Vocês só sabem o que é sacrifício. Jesus falando para os religiosos. Lá na frente, Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês dão o dízimo, vocês fazem a oferta, mas praticar a justiça e ter misericórdia, vocês não fazem. Veja, o chamado de Jesus, como ele é mais sublime do que a religião. O que eu estou dizendo, não se contente com a religiosidade. Seja um discípulo de Jesus. Só assim você vai ser luz. Versículo 8 de Mateus 5. Depois de misericordiosos, bem-aventurados, puros de coração, pois verão a Deus. Está falando sobre a integridade moral. Para a lei, era focado mais naquilo que era feito. Se você se deitava com uma mulher, então era constituído o adultério. Mas Jesus diz, não, puro de coração, ou seja, as suas intenções devem ser puras. Como diz no Salmo 24, Senhor, quem entrará no santuário? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. E aí ele vai fazer um contraste aqui sobre o que significa realmente ser puro de coração. Lembra que Jesus falava, aquele que olhar para uma mulher com a intenção má no seu coração já cometeu adultério com ela. Então a pureza precisa estar no coração. Esses que têm o seu pensamento, o seu coração puro, esses que verão a Deus. Não intentar, aqui pureza, claro, não é só o lado sexual. Pureza de maldade também, de praticar o mal, de pensar o mal da pessoa, de desejar o mal. E isso é muito fácil de acontecer porque ninguém está vendo você fazendo mal, mas você está desejando o mal. Mas ninguém viu. Você está torcendo para dar errado, mas ninguém viu. Mas aquele que é puro de coração, no seu coração a sua intenção é pura. Embora ninguém esteja vendo, mas ele sabe que Deus está vendo. E no final ele não quer encontrar as pessoas, ele quer encontrar Deus. E os puros de coração é que verão a Deus. Então nós devemos ser puros também nas nossas intenções, nos nossos pensamentos e buscar essa pureza para que possamos ver a Deus. Depois no versículo 9, bem-aventurados que promovem a paz, ou os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Promover a paz, ser pacificador, a todo custo evitar o conflito, evitar a briga. Não é? Jesus dá exemplos claros nisso aqui, no próprio capítulo 5, no versículo 38, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não ofereçais resistência ao malvado, pelo contrário, ao que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra, ao que quiser te processar para tomar tua túnica, dá-lhe também um manto, se alguém te obrigar a acompanhá-lo por 1000 passos, caminha 2000 com ele, dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pedir emprestado. E por aí ele vai dizendo mais, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele vai dando vários outros exemplos, e nós falamos no domingo passado de Romanos 12, fazer o bem, vencer o mal com o bem. Falamos sobre isso, não é? Hebreus fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver em paz, praticar a paz, promover a paz, evitar conflito, evitar guerra. Isso envolve de qualquer coisa, guerra de opinião, qualquer coisa. Não é para sermos geradores de conflito, é para sermos pacificadores. Nós vivemos a paz e nós promovemos a paz. Tiago 3,18 vai dizer que o fruto da justiça semeia-se em paz. Então nós
semeamos a paz. Agora, como eu falei, ser luz incomoda quem está em trevas. E tudo que Jesus está dizendo aqui são coisas boas. Veja, em momento nenhum Jesus está dizendo, o que ele está dizendo faz mal ao outro. Imagina, se todo mundo seguisse isso aqui, a letra, você ia chorar quando visse alguma coisa errada. Você ia ser misericordioso quando alguém faz alguma coisa errada com você. Você ia buscar a reconciliação e a paz. Você ia querer ver a justiça do outro. Então, nada que Jesus está dizendo aqui prejudica o outro. Agora, por que o outro fica zangado comigo, se eu só estou tentando fazer o certo? Acontece. Veja que os discípulos de Jesus sairiam pelo mundo buscando salvar as pessoas, falando de paz, falando de misericórdia, falando de justiça, sendo mansos. Mas qual o problema que eles teriam? Olha comigo, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ainda fazendo tudo certo, eles seriam perseguidos. Pode isso? Difícil, não é? Alguém ser perseguido porque está fazendo coisas erradas, está prejudicando os outros, entendemos. Mas como alguém seria perseguido por estar fazendo bem? É só lembrar de Jesus, tudo que ele fez. Ele veio salvar, ele amou pessoas, ele perdoou, ele curou, ele libertou. Mas os religiosos odiavam Jesus. E disseram, crucifica-o. Porque a vida de Jesus expunha os defeitos escondidos deles. Os discípulos estariam fazendo o bem, brilhando, mas isso incomoda quem está nas trevas. E quem está nas trevas tem a tendência de perseguir aquilo que incomoda, muitas vezes até aquilo que não entende. E quer perseguir e destruir. Não é? Infelizmente. E o versículo 11 e 12, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus diz, não fique triste, considere-se abençoado, se acontecer algo assim, porque você está brilhando, porque vão tentar apagar a luz. Vão tentar convencer você a desistir da luz, vão taxar você de louco, vão mentir, como Jesus aqui, mentir, falando coisas de você que não é verdade, vão tentar de todas as formas, se não conseguirem, vão perseguir e vão na força mesmo tentar apagar a sua luz, porque a sua luz incomoda como a de Jesus incomodou. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas não fique triste, alegre-se, porque todos os profetas lá do Antigo Testamento, que pregavam a vontade de Deus, como Jeremias, foram perseguidos e maltratados. Mas nem por isso, com esse risco, deixamos de brilhar. Mas tem muita gente que se acovarda nesse ponto. Ah, mas se eu fizer isso, o que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? O que as pessoas vão fazer comigo? E aí preferem não brilhar. Mas nós, mesmo sabendo desse risco, brilhamos. Porque isso significa ser bem-aventurado, ser abençoado. E Lucas, capítulo 6, versículo 22 e versículo 26, fala sobre isso. Lucas diz assim, ai de vós, quando todos falarem bem de vocês, porque assim faziam aos falsos profetas. Mas felizes vocês, se perseguirem vocês, pois os profetas verdadeiros foram perseguidos. Então, quando todo mundo fala bem, dá tapinha nas costas, cuidado. Cuidado, significa que você está no caminho errado. O mundo não pode gostar tanto de você assim. Se nem Jesus, impecável, eles aceitaram, não pode estar nos aceitando. A coisa não é tão simples assim. O que somos é mais importante do que o que fazemos. Você está sendo luz? Onde está o seu brilho? Mais intenso? Menos intenso? Você tem feito alguma diferença por onde você passa, com as pessoas com quem você convive? Ainda devemos lembrar que esses que são luz é que herdarão o reino de Deus. E se nós não formos como esses aqui descritos nas bem-aventuranças, nós ficaremos fora do reino de Deus. Isso é muito sério. Então, a minha conclusão é o seguinte, baseado em Tiago capítulo 1. Nós ouvimos o que Jesus ensinou.
e o sermão dele vai longo, você pode em casa ler depois todo o capítulo 5, todas as coisas que Jesus fala, o capítulo 6, o capítulo 7, cada detalhe do sermão do monte que ele está ensinando e chamando para sermos diferentes e para fazermos a diferença, e assim brilhamos. Mas eu queria terminar citando Tiago com algo muito importante que faz toda a diferença. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas ouviram Jesus pregar esse sermão naquele dia. Mas nós sabemos que depois da sua morte, foram poucos os que estavam seguindo Jesus. Desde que a Bíblia chegou à mão do povo, eu não sei quantas pessoas já ouviram ou já fizeram uma leitura de Mateus 5, 6 e 7. Mas eu sei que são poucas as pessoas que realmente se tornaram discípulos de Jesus e brilharam. O que eu quero dizer é que não adianta o quanto você ouça ou o quanto você leia. Se você não colocar em prática, nada feito. Por isso que quando Jesus pregava, ensinava, ele terminava dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25 diz o seguinte: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho e vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão bem-aventurados. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.